Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês mais um conto, A Tupa. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Ano passado, eu gastei mais ou menos 6 meses em algo que pode se chamar de projeto psicológico. Estive procurando no jornal local alguns anúncios de emprego e achei um convidando pessoas criativas que estivessem procurando por um dinheiro fácil. Bem, a partir do momento em que aquela vaga era o único para a qual eu realmente estava qualificado, liguei para o número e arrumei uma entrevista. Me disseram que tudo o que eu precisava fazer era ficar parado, sentado em uma sala sozinho, com sensores colocados em minha cabeça para ler a atividade cerebral. E enquanto eu estivesse lá, eu visualizaria uma duplicata de mim mesmo, que eles chamariam de Tupa. Parecia bem fácil. Eu concordei quando disseram o quanto iam me pagar. No dia seguinte, comecei. Me levaram para uma sala simples, com uma cama, e colocaram os sensores na minha cabeça. Sensores que estavam ligados a uma pequena caixa preta em uma mesinha ao meu lado. Eles falaram comigo sobre eu visualizar minha duplicata. Eu expliquei a eles que era chato e que eu ficava impaciente. Em vez de mexer, eu deveria ver a minha duplicata se mexendo e tentar interagir com ela, assim por diante. A ideia era manter ela comigo o tempo todo, enquanto eu estivesse na sala. Tive alguns problemas no primeiro dia. Era muito mais difícil do que qualquer experiência extracorpórea que eu já houvesse feito. Eu imaginava e visualizava minha duplicata por alguns minutos, e então me distraía. Pelo quarto dia, eu já conseguia manter ela por mais ou menos 6 horas. Me disseram que eu estava indo muito bem. Na segunda semana, me colocaram em uma sala com alto-falantes acoplados nas paredes. Me disseram que gostariam de ver se eu conseguiria manter a tupa mesmo com estímulos para me distrair. A música era bem desordenada, feia, inaudível, e fazia o processo ser muito mais difícil. Mas eu consegui de qualquer modo. Na semana seguinte, eles tocaram uma música ainda mais insuportável, piorada, com loops, distorções, microfonias e algo que pareciam vozes guturais falando em idiomas estrangeiros. Eu só ria daquilo. Eu já tinha me tornado um profissional em manter a tupa. Comecei a ficar entediado com o passar dos dias. Para animar as coisas, comecei a interagir com a minha cópia. Conversávamos, jogávamos Joaquim Pô, e eu imaginava-o dançando break ou qualquer coisa que eu jogasse engraçado. Perguntei aos doutores se aquilo atrapalharia os estudos, mas eles me encorajaram a continuar. Então, brincávamos e conversávamos, e foi divertido, até que as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia, eu estava contando a ela sobre o meu primeiro encontro, e ela me corrigiu, dizendo que a garota estava vestindo uma camisa amarela e não verde. Pensei no que ele disse por um momento, e notei que ele estava certo. Isso me assustou um pouco no começo. E após o expediente, falei com os pesquisadores sobre aquilo. Você está usando ele como uma forma de chegar ao seu subconsciente, eles explicaram. Você sabia em algum lugar que estava errado, então seu subconsciente lhe autocorrigiu. O que era assustador se tornou divertido. Eu poderia consultar meu subconsciente e reativar memórias passadas muito facilmente. Minha tupa podia citar páginas inteiras de livros que eu havia lido anos atrás e se lembrar de coisas que eu mesmo já tinha esquecido no ensino médio. Era incrível. Com o tempo, eu comecei a levar a minha duplicata para fora do centro de pesquisa. No começo tive medo, mas então me senti à vontade de, sempre que me entediar, o trazer e passar o tempo. Então, comecei a trazê-lo tanto que começou a parecer estranho não tê-lo por perto. Levava-o quando saía com amigos, quando ia à casa de minha mãe, e até levei uma vez para o encontro. E uma vez que não precisava falar em voz alta com ele, eu podia manter as conversas sem que ninguém soubesse. Eu sei que pode soar estranho, mas era divertido. Além de ser a minha subconsciência e memória sempre ao meu dispor, estava começando a ficar mais atento do que eu mesmo às coisas ao meu redor, notando detalhes e sinais de linguagem corporal que eu não percebia. Por exemplo, nesse encontro que eu levei, eu pensei que as coisas estavam indo mal a pior, até que minha duplicata me apontou sinais de que ela estava rindo demais das minhas piadas, e estava dando muitas chances para que eu falasse algo a mais. Eu realmente notei, e então, vamos dizer apenas que o encontro deu muito certo. Quando fizeram 4 meses que ela estava comigo no centro de pesquisa,
Ele estava comigo constantemente. Então, os pesquisadores vieram a mim e pediram para que eu parasse de visualizá-la. Eu me neguei, e isso agradou os pesquisadores. Eu silenciosamente perguntei à minha duplicata o que deveria ter trazido essa ideia a ele. Ele simplesmente deu os ombros. E eu também. Eu me retive um pouco mais naquela época. Estava tendo problemas de conviver com as pessoas. Parecia muito que eles não sabiam ou estavam confusos sobre o que falavam, enquanto eu tinha uma manifestação de mim mesmo para consultar, fez com que socializar ficasse estranho. Ninguém parecia ciente do que fazia, e estavam bravos ou alegres. Parecia muito que eles não sabiam ou estavam confusos sobre o que falavam, enquanto eu tinha uma manifestação de mim mesmo para consultar. Isso fez com que socializar ficasse estranho. Ninguém parecia ciente do que fazia eles ficarem bravos ou alegres, mas pareciam saber a razão por trás de tudo. Eu sabia, ou pelo menos podia perguntar a mim mesmo. Um amigo me confrontou em uma tarde. Ele socou a porta até eu abrir e caiu como uma tempestade em mim. Você não atende a porra do telefone há 2 semanas. Qual o teu problema? Eu ia pedir desculpas e provavelmente iria a um bar com ele naquele dia. A minha tupa ficou furiosa e disse: bate nele. Ela disse, e antes que eu soubesse o que estava fazendo, eu soquei ele. Eu ouvi o seu nariz quebrar e ele caiu no chão e se levantou balançando. E batemos um no outro até se arrebentar o meu apartamento. Eu nunca fui tão furioso quanto naquele momento. Não tive piedade. Derrubei-o no chão e dei vários pontapés. E foi aí que ele fugiu, machucado e choramingando. Em alguns minutos, a polícia chegou e eu aleguei autodefesa. E uma vez que ele não estava lá para se defender, a polícia me deixou com uma advertência e foi embora. Minha tupa estava animada o tempo todo. E passamos a noite falando sobre a briga e como eu dei uma bela surra nele. Na manhã seguinte, vi meu olho roxo e o corte em meu lábio. Lembrei do que havia ocorrido para iniciar a briga. Minha duplicata que havia se irritado, e não eu. Eu bati em um amigo chateado e me senti bem por isso. Tive vergonha e me senti culpado. A tupa ainda estava presente, é claro, e sabia dos meus sentimentos. Então disse: você não precisa dele, não precisa de mais ninguém. Eu me arrepiei. Contei aos pesquisadores tudo o que havia se passado. Eles apenas balançaram a cabeça, dizendo que eu não precisava ter medo de alguma coisa, que eu estava apenas imaginando. Minha tupa balançou a cabeça e sorriu para mim.